Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, Pai, nessa tarde, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor tem falado, Pai, primeiramente através da vida do Adilson, Pai, depois distribuindo os temas, Pai, colocando pessoas no coração dele para que essas palavras venham ser ministradas, Deus. Deus, eu sei, Pai, da insignificância que eu me coloco diante de Ti, Senhor, hoje, e eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que não venha ser eu mesmo, Pai, mas que venha ser o Senhor através da minha vida, Pai, e que nós possamos crescer em graça e em conhecimento nessa tarde, início de noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema que o Adilson me colocou para que eu pudesse compartilhar com vocês hoje é um tema chamado unidade ministerial, e o outro, na verdade, são dois temas, né? Unidade ministerial e sincronismo nos louvores. Quando o Adilson falou assim, sincronismo nos louvores, veio aquele pontão de interrogação bem grande também. Falei, ué, sincronismo, qual fita, o que ele quer dizer? Aí que ele foi me explicar de um dia que eu estava compartilhando algumas coisas, né, Adilson, com ele, e eu espero que a gente realmente possa crescer nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Para quem trouxe Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Vão achando, enquanto isso eu vou lendo. O versículo diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém? Eu achei muito legal esse versículo, porque esse versículo fala de uma das coisas que eu tenho trazido como regra na minha vida, que se chama organização. E querendo ou não, quando a gente fala de unidade, a gente está falando de organização, não é mesmo? Tem um versículo lá em Romanos que a gente está cansado de saber, lá o versículo 4 e 5 de Romanos, capítulo 12, eu não vou chegar a ler aqui, mas fala das partes do corpo, né? Que todo corpo tem sua parte, todo corpo tem cabeça, tem tronco e tem membros, e é uma palavra meio clichê para louvor, né? Falar sobre o corpo. Mas eu quero propor uma outra ótica para a gente poder observar nessa tarde. Olha que interessante isso. Quase nunca pensamos nesse contexto numa ótica de altar, né? Por exemplo, quando a gente toca ali as músicas ali, vocês já viram alguém naquele corpo querendo se destacar um pouco mais? Isso é uma pergunta que vocês podem responder. Já aconteceu isso? Podem falar, gente. Sim. Claro, óbvio. Podem me dar exemplos ou não? Baterista, óbvio. Vai falar em causa própria, né? Baterista. O que o baterista geralmente faz se não combina com o restante das coisas? Sempre tem uma virada, um contratempo, um groove, não é verdade? Às vezes tem um tal de guitarrista, cara, que atrapalha a gente. Brincadeira. Tem um tal de guitarrista que está solando a música inteira, né? Às vezes tem um back lá que às vezes canta, às vezes não canta, às vezes tem um ministro de louvor que dá aquela cabeçada violenta no tempo, não é verdade? Às vezes tem o baixista que sempre, nossa, o cara é um deus, cara, no baixo, né? Ele nunca é. Não, o baixista é. Vamos trocar só o cabo aqui. Enfim, são situações que a gente sempre vê, não é mesmo? Então, assim, eu tive refletido muito sobre isso. E quando o nosso corpo, vamos supor, nós sabemos que o corpo é dividido entre tronco, membros e cabeça, né? Se a perna não responde ao comando da cabeça, vocês sabem me dizer o que significa isso? Quando as pernas não respondem ao comando cerebral, o que significa isso? Paraplegia. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes o corpo não funciona direito porque uma perna, vamos supor, não quer obedecer o comando da cabeça. E quando não, os braços e nem as pernas obedecem o comando da cabeça, o que é? Tetraplegia.
É doença, cara. E quando esses membros eles vão se apodrecendo aos poucos, o que acontece? Forte. É forte isso, cara. Quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vai entendendo as coisas espirituais que acontecem nessas situações. E é óbvio que eu falei que só da parte técnica, mas e quando a gente coloca na parte ética, na parte moral? Quando visivelmente nós temos um grupo dividido, né? Quando um grupo não vai de acordo com aquilo que o seu líder está falando, quando um grupo não vai de acordo com outros, ou seja, tem, agora por exemplo, a gente multiplicou os ministérios, né? Aí tem um grupo aí que já está se autoproclamando banda B, né? Aí eu falo assim, vocês são a B, nós somos a C. Aí até teve uma piadinha que eu achei engraçado, que eles falaram, banda B, só tragédia. E na verdade não é só tragédia. É claro que a gente multiplicou esses ministérios por uma questão de facilidade, mas nunca foi com a intenção de dividir, né? Porque nós somos um corpo, ainda somos um ministério de louvor, as duas coisas. Amém? Tem vários outros sintomas assim que a gente percebe quando, tecnicamente falando também, quando as pessoas não estão em sintonia no corpo. Eu já dei aqui alguns exemplos. Eu falei de quando, não cheguei a falar de quando o cantor principal da escala, no dia, né, ele manda os louvores com atraso. Isso já aconteceu aí na banda de vocês? Imagina, né? Mandar a música, não estou falando para ninguém, porque só eles já estão olhando para mim, fulminando. Eu mesmo já fiz isso, tá? A Gisele, eu mesmo já fiz isso, tá? E isso não pode acontecer, gente, porque um ministério depende de cada parte. Tem pessoas que às vezes a gente não observa, que tem mais dificuldade em tirar uma música, né? Hoje eu tenho uma certa facilidade em tirar músicas, mas isso não significa que eu seja melhor do que vocês. Eu tenho 10 anos já que eu fico tirando músicas, entendeu? Então eu tive meus tempos de dificuldade. Eu sempre gosto de lembrar quando eu comecei a ministrar o louvor. Sempre gosto. Na primeira vez, lá no dia 2 de maio de 2009, num culto chamado Jovens Profetas, eu lembro que eu estava ministrando louvor, que eu caí de paraquedas lá, né, Bolacha? Nem era para ministrar, era só para ficar galão. Aí aconteceu uma situação onde eu soube que uma pessoa disse assim: se eu soubesse que seria eles que estariam ministrando louvor hoje no culto, eu nem teria vindo no culto. Teve uma outra situação também, depois que eu já estava ativo no Ministério de Louvor, inclusive acho que foi a primeira vez que eu toquei violão, que pessoas disseram assim, não disseram na verdade, agiram, né? Eu não sabia as músicas que ia tocar naquele dia, que acontece muito aqui dentro. Às vezes eu percebo alguns olhares aflitos, né, procurando a nota durante a música. E eu também já fui esse cara aflito. Aí eu ficava assim, olhava. Tinha gente que eu olhava assim, a pessoa que estava do meu lado aqui, eu aqui, fazia assim. Fingia que eu não estava ali, e deixava eu sofrer. Só que a diferença, gente, que eu coloquei isso sempre na minha vida, foi que eu nunca deixei que essas barreiras atrapalhassem aquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu sempre comecei a trabalhar em cima disso, sobre excelência. E em questão de unidade, eu sempre gosto de falar da experiência que a gente teve de 4 anos no Louvor Jovem, né? Foi um tempo muito precioso, principalmente para mim, em crescimento como pessoa. Eu trabalhando com, até ele não está presente, Matheus Osternac e eu, nós éramos rivais, né? Ninguém gostava um do outro. Aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e hoje nós temos uma amizade assim, bem legal, sabe? Ele vai na minha casa, ele conhece minha mãe, conhece meu pai, eu conheço a mãe e o pai dele também. E é muito interessante isso, porque Deus trabalhou, Deus permitiu que nós tivéssemos esse tempo. Então, de repente, pode ser que tenha pessoas aqui, até mesmo eu aqui, pessoas que não são tão familiares comigo, mas permita que Deus trabalhe isso, porque isso mais cedo ou mais tarde, inevitável, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Um dos fatores que eu também percebo nessa questão de unidade, que é imprescindível ter, é maturidade. Várias vezes, cara, já aconteceu de eu já saí chorando de ensaio, né? Algumas pessoas já saíram chorando de ensaio, já saí mesmo chorando de ensaio. Já teve uma, posso contar? Teve uma situação que eu e o Bolacha nós estávamos meio trenteados.
Aquele dia eu estava semi-endemoniado. Aquele dia não. Eu peguei e sentei bem na frente dele, ele tocando bateria, eu ficava só olhando ele, cuidando dele assim. E ele não sabia o que fazer, né? Eu tocava assim, cabeça baixa. Acho que se ele tivesse um pouquinho mais de coragem, acho que nós tínhamos saído na mão, nos tapas dentro da igreja aquele dia, por bobagem. Isso é muito comum acontecer, gente. É muito comum. É muito comum. Então, a maturidade é sempre interessante você ter. Claro, você ter vida com Deus é o principal, mas ter maturidade, que a experiência própria vai trazer isso para você. E também tem uma coisa que às vezes a gente falha, cara, muito, que é o diálogo. Muita coisa a gente aceita e a gente não deveria aceitar. Muita coisa a gente deveria conversar. Muitas vezes pessoas ficam, já perceberam que as pessoas ficarem bicudas por causa de um louvor que foi trocado ou que foi escolhido, por causa de uma nota que foi colocada no lugar da outra. Isso é comum, por causa de uma virada, por causa que o pastor ordenou para tocar uma música. Tem gente que fica bicuda. Eu já fiquei bicudo, cara. Já fiquei bicudo. Como é que é? Abaixar o tom. Abaixar o tom é porque eu mandei uma brincadeirinha no grupo, né? Eu fico bravo, né? Não, fico mesmo. Mas eu estou aprendendo a lidar com isso. Em nome de Jesus. Vamos em frente. Eu acho que o diálogo é muito importante. Tá? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Às vezes você não tem a familiaridade com ela. Converse, né? Às vezes você não tem o conhecimento, esse tempo com ela. Converse com ela, né? Fale sobre música, fale sobre as coisas com ela. Tente aprender com ela. Amém? Sabe por que eu disse que é preciso ter maturidade? Porque nós estamos em quantas pessoas aproximadamente, Edilson? 42, olha a Deus. 42 pessoas. Naturalmente, isso é natural. Uns saberão mais e outros saberão menos. É natural, cara. E maturidade, eu acho que ela é um atributo de uma palavra que eu sempre gosto de trazer para a minha vida, que é a humildade. A gente às vezes fala que a gente tem que reconhecer algumas coisas nas nossas vidas, e humildade também é reconhecer as coisas boas que estão sobre a sua vida. Hoje eu reconheço que eu tenho condições de ensinar. Porque hoje eu estou treinando, estou sendo preparado a ser um professor. E isso, talvez, para alguns não pareça humildade, mas, querendo ou não, é. Eu acho que a atitude de desumildade é quando você tem um conhecimento e não distribui isso para a pessoa. Entende? Então, eu quero trazer duas dicas essenciais para aqueles que sabem muito e para aqueles que pouco sabem. Que é o seguinte: os que conhecem ou sabem sobre música, ensinem. Nunca deixe as pessoas perdidas lá em cima do altar, lá sem saber o que fazer, né? Pessoal que às vezes passa a voz, a gente ainda precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tempo ensinando o pessoal que canta. A gente precisa melhorar muito nisso também, pessoal que tem condição de ensinar. Mas é interessante isso. Geralmente a gente escuta sempre essa parte. Acho que o pessoal que sabe tem que ensinar. Mas tem uma outra parte que também eu acho que é um atributo de humildade, que é o seguinte: os que não conhecem, ou os que conhecem pouco sobre música, se disponham a aprender. Quantas vezes, cara, eu já vi pessoas, cara, em cima do altar, mas não sabendo nada mesmo, sabe? Desculpem falar isso. E parece que tinha um rei na barriga. Se você falasse um A, querendo corrigir a pessoa, era complicado. Já passaram por isso? Amém. Amém? Entendi. Coisa ruim. Isso vai ser cortado. Isso está lembrando outro. Salmo 33, versículo 2 e 3 diz assim: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério, e com um instrumento de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Unidade também é isso, gente. A gente equilibrar os ministérios.
Eu quero trazer atenção para essa palavra que é tocar dentro. Não adianta ter pessoas se destacando mais e pessoas se destacando menos. Nesse contexto é sempre interessante que os que saibam mais reduzam para que os outros apareçam em conjunto. A gente não toca individual, a gente é um ministério, né? Então não adianta pessoas saberem muito e querer colocar tudo que sabem, sendo que está desproporcional ao outro lado. Não fica legal. Amém, gente? Diz um amém só para dizer que vocês estão comigo. Amém. Isso, muito obrigado. E a parte que o Adilson pediu para mim falar também, e eu pretendo ser bastante breve com tudo isso que eu estou falando, até porque tem outra pessoa para pregar hoje, para a gente ter tempo também, né? O Adilson falou assim: cara, eu quero que você fale sobre sincronismo entre os louvores. Cara, que viagem é essa, né? Eu falei assim. E eu parei para pensar, e pouco se fala sobre isso, cara, em estudos que você procura sobre a internet aí. E eu quero dizer para vocês que aquilo que eu vou falar agora não é regra, e não é uma cartilha para ser adotada pelo ministério. É só uma ideia ao qual, debaixo de pesquisa, debaixo de oração, aquilo que Deus foi falando comigo, eu fui trazendo aqui, e eu acho que vai ser algo muito interessante, assim, pelo menos para crescimento e para armazenamento de conhecimento. Bem? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e se alguém tiver coragem pode responder. Como eu faço para escolher os louvores que eu vou ministrar? Oi? Pergunta para Deus. Uma ótima resposta. Eu oro e geralmente eu vejo tudo que eu vou ministrar. Quando eu vou ministrar, são de jogos, são tudo domingo, quinta-feira, eu vou dizer, pondero. Ora e observa o culto que você vai ministrar para o público. Legal. Pode falar, Lúcio. Eu não ministro, mas eu creio que é assim. Eu acho que o ministro ele deve perceber o tempo que a igreja está vivendo. Perceber o tempo que a igreja está vivendo. Amém, então vamos embora, vamos orar. Já falaram tudo. É isso aí, cara. Eu vou só reforçar aqui algumas coisas que vocês já disseram, mas é exatamente isso. Tudo isso que vocês falaram. Mas eu sempre parto da origem. Para que serve o louvor? O louvor na igreja. Alguém arrisca aí? Para que serve? Para que a dança possa fazer. Não. Para que o Espírito Santo venha tocar as pessoas? Pois não? Pode? Para que o Espírito Santo possa tocar as pessoas? É uma boa justificativa. Alguém se arrisca aí? Para que serve o louvor? Para que a gente possa entregar para Deus. Acho que é uma justificativa ótima também. O louvor está ligado à exaltação daquilo que Deus é. Ou seja, exaltar aquilo que Deus é a missão da congregação. Por isso que a gente escuta muito falando sobre louvor congregacional. Aí nós podemos entrar em muitas ramificações aqui. Ó. De repente, uma tonalidade em uma música pode fazer com que o louvor não seja mais congregacional. Como assim? Simples. Porque se é a missão da igreja, se é a missão da congregação exaltar a Deus, é interessante que todos estejam envolvidos nesse momento, certo? Então, a partir do momento que a gente muda ou mantém uma tonalidade, pode ser que algumas pessoas vão ser separadas desse momento. Olha que forte isso. Por causa de uma tonalidade de uma música. E não é só isso, tá? Às vezes gostos. Por exemplo, vamos supor que a gente toque ali um reggae ali. Tem pessoas que já vão ser separadas porque não gostam de reggae. Tem pessoas que, se a gente tocar um rock pauleira, de repente vão ser separadas desse momento. Por quê? Porque não gostam de rock. É meio louco isso, pensar nisso, não é não? Mas glória a Deus, porque nós temos um ministério muito abrangente, assim, né? Por exemplo, tem o Ricardo, que canta um samba aí, umas coisas assim, né? O Ricardo acho que é o único que canta samba aí dentro do louvor. Quando tem a Gi que gosta de cantar uns corinhos de fogo, cara, ó,
Olha que legal, cara, como qual que é a palavra? Como é multiforme o nosso ministério. Tem a pastora Vanessa que gosta de ter um estilo mais pegadão, assim, adoração ministra. Eu também gosto de fazer uns bagulho muito louco, eu só não pulo o altar. O pastor pula. Se eu pular, vai dar B.O. na terra. O Salmo 119, 54, para quem quiser ler depois, vai estar falando um pouco sobre isso, tá? Então a gente sempre deve cantar sobre aquilo que Deus é, tá? O que Ele faz, exaltar a sua glória e majestade, o seu poder, os seus atributos, sua santidade, sua justiça, sua misericórdia, suas obras, criação, redenção, sacrifício de Cristo na cruz e as Escrituras. Glória a Deus. Outro fator que é interessante para a gente escolher os louvores é sempre estar em espírito de oração, manter o espírito de oração constantemente. Isso significa que eu tenho que dobrar os meus joelhos para escolher o louvor ao qual vou ministrar no dia que eu estiver na escala? Não. O ministro de louvor inteligente, ele está atento. Ele está atento. E quando eu falo ministro de louvor, não é o cara que canta. São todos os ministros. Por exemplo, teve uma situação conosco, inclusive aconteceu de novo, né? Já vi lá no grupo lá. Teve um dia que o Ricardo foi, acho que foi o primeiro que colocou. Eu senti de tocar esse louvor aqui. Foi bem na época das 4 estações lá. Isso, né? Eu senti de tocar esse louvor aqui, que era, como é que era o nome mesmo? Céus e Terra, né? Do Davi Fernandes. Cara, o Ricardo colocou, só que Deus já tinha falado no meu coração. Eu falei, nossa, é muito de Deus que Deus também falou no meu coração. E olha que legal, nenhum de nós dois cantou essa música no louvor. Quem cantou foi o Jesus. E cara, foi um mover tremendo naquela sexta-feira e Deus falou muito. E depois, no outro dia, na outra oportunidade de ministração, o Ricardo ministrou e foi outro mover de Deus. Então, assim, cara, a música no nosso ministério não pode ter dono, gente. Parem de pensar que música tem dono, né? Daqui uns dias, quem sabe, a gente não se arrisca a cantar umas músicas que não pertencem ao nosso repertório pessoal, né? Vai ser interessante eu cantando a entrada do anjo de vez em quando. É só um exemplo para vocês terem ideia. Sei lá, a pastora Vanessa cantando Voz da Verdade, igual a gente cantou semana passada. Um exemplo. Entende? A gente precisa parar de pensar que as músicas são propriedades nossas aqui dentro da igreja. Não é. É Deus que usa essas músicas para ministrar nos nossos corações e encher os nossos corações de vontade de adorar Ele. Amém? E olha que interessante, eu quero parar aqui e fazer um parênteses, porque isso aqui é muito importante. Vocês já repararam a dificuldade que a gente tem para escolher música no momento de apelo? Já repararam isso? A gente não sabe o que vai tocar, mas por que será? Vocês querem que eu diga ou vocês querem dizer? Cara, um ministro de louvor que não presta atenção na palavra, cara, ele é aquela perna paraplégica. Eu até gostaria de pensar e sugerir disso, algo enquanto eu estava pensando e refletindo em cima dessa palavra. É óbvio que não vai ser possível, mas pelo menos os ministros que estiverem na escala do dia, não precisa sentar junto como você está sentado agora, mas senta próximo. Porque às vezes a música não está com o ministro. Deus não falou com o ministro sobre a música. Quantas vezes o Mateuzinho já salvou esse ministério de louvor? Assim? Quantas vezes, cara? Quantas vezes? Então, cara, precisa ter esse sentido, essa sensibilidade de entender que nós somos um corpo. Amém? Já voltando para o corpo. Aquilo que o Ricardo falou é muito importante, avaliando o contexto da congregação, né? Um fator importante é entender o perfil do local onde estaremos ministrando os louvores. Se estamos na igreja local, não há problemas quanto ao padrão, porque acho que nós já estamos carecas de saber qual é o padrão que nós ministramos o louvor aqui, né?
O pastor sempre sugere que os hinos sejam mais agitados, inclusive nós estamos debaixo da direção dele também como ministério. Ele sempre sugere que os hinos sejam agitados, né, que tenha essa coisa de integração com o pessoal, né? Mas eu quero também ressaltar um outro ponto. Várias vezes a gente sai para ministrar louvor fora da igreja. Dá para ministrar os mesmos louvores que nós ministramos aqui? Depende. Se a igreja for parecida com a nossa, dá. Mas é sempre bom a gente fazer essa pesquisa antes de ministrar. Para você que vai entrar como um ministro de louvor novo, você que ainda não tem experiência e você não entende como é que funciona o contexto, sempre é importante você perguntar para uma pessoa mais experiente. Nesse caso, eu sempre vou indicar o Adilson, que além de ele ser o líder do louvor, ele vai poder direcionar você da melhor forma possível, em nome de Jesus. Uma outra situação que a gente também tem que pensar quando escolher os louvores é jamais pensar em autopromoção. Como assim autopromoção disso? Não é autopromoção no sentido de você se engrandecer. Autopromoção no sentido de você não aplicar aquilo que é o seu gosto pessoal. Eu até citei algumas semanas atrás, aí, quando eu tive aquelas 2 ministrações no sábado e no domingo, eu cantei 2 músicas novas. Eu comentei com algumas pessoas que se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não tinha tocado nenhuma das 2 músicas novas que tinha sido tocadas. E aqui vai uma confissão para vocês. Qual é o seu gosto musical, Wilson? Nenhuma das músicas que tocam na igreja são do meu gosto musical. Nenhuma. Se eu mostrar para vocês o que eu escuto nos templos vagos, vocês vão ficar escandalizados, Salsa. O que é salsa? Procura lá, não vou falar. Mas é porque eu, como músico, eu me aplico a escutar músicas diferentes, entendeu? Para que eu possa crescer musicalmente mais. Entende isso? Mas isso não quer dizer que eu não gosto das músicas, quer dizer que não fico escutando. Entende isso? Muito bem. O último ponto aqui que eu quero falar com vocês e passar por isso muito rapidamente é qual é a ordem mais precisa dos louvores. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer a ordem de que vai ministrar o louvor durante o culto. Eu, por exemplo, eu já tive muita ordem, muita dificuldade de fazer essas ordens dos louvores. Mas a partir de um momento que eu comecei a reparar um pouco mais algumas coisas, eu comecei a me aplicar essas dicas assim que eu trouxe para mim, tem até hoje, e sempre tem dado certo. A primeira coisa que eu sempre faço quando escolher as ordens dos louvores é, geralmente quando Deus fala conosco, Ele fala através de um louvor, não é? Deus fala com aquele louvor e geralmente os outros 2 ou 3 a gente escolhe, sei lá, aleatoriamente. Eu parei de fazer isso. Eu ainda tenho aquele louvor que assim, geralmente a gente coloca aquilo que Deus ministrou nos nossos corações por último, né? Geralmente. Mas as outras músicas eu tento fazer o quê? Eu tento fazer com que elas tenham um encaixe, ou que lembrem em algum momento da música principal que eu vou ministrar, aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Isso é a primeira dica. Então, fazer com que a linguagem das músicas se conversem, sabe? Que as letras sejam meio parecidas, não que sejam iguais, mas que lembrem alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que Deus falou lá com você um hino lá que fala de água. Derrama a tua água, Jesus, né? Aí depois você vai cantar um hino de fogo, não faz sentido, cara. A água apaga o fogo. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí depois você vai vir para a direita, para a esquerda. A igreja não vai saber para onde ir, cara. Entendeu? A igreja não vai saber para onde ir. Agora eu caí numa coisa que eu estava discutindo com o Baiano. Realmente a gente compôs o louvor. Vamos lá. Para você a razão, para mim as outras coisas.
Vamos lá. Outra situação que às vezes a gente não percebe, mas isso acontece muito, e eu posso citar os dois exemplos que aconteceram com a gente, é as tonalidades dos louvores. Teve uma vez, acho que foi até motivado por essa situação, né, Adilson, essa mensagem aqui, que o Adilson escolheu 3 músicas e, cara, 3 músicas massas para tocar e tal. Só que quando a gente pegou e colocou no papel, a gente percebeu que todas as músicas estavam em Lá maior. Deu, opa, ô Adilson, tem que ir na boa aqui, ó. Todas as músicas estão em Lá maior, cara. Porra, eu nem percebi isso, né? Aí o que aconteceu? Eu conversei com a Adilson, expliquei basicamente isso, que quando a gente toca músicas nas mesmas tonalidades, a não ser que seja intencional, quando acontece com aqueles medleys, né? Aquela palavra em francês que eu não vou nem arriscar em falar, né? Que geralmente aparece, a não ser quando seja intencional, você pode fazer, mas não é interessante fazer músicas com as mesmas tonalidades, porque para quem não tem tanta experiência com música, pode parecer que as músicas sejam a mesma música. Entende isso? Então, teve uma outra vez, acho que no domingo passado, né, Gi? Aconteceu, a Gi era especial Fá maior. 3 músicas em Fá, cara. Eu falei, opa, peraí, gente, aí vai ficar difícil. Aí eu peguei, cheguei, conversei com a Gi e falei, Gi, o que você acha da gente pegar essa música aqui, voltar um tom para cá, e a outra a gente pode fazer em Fá, e a outra a gente pode começar em Fá e transpor ela para Sol, que é o original já da música. Mas na realidade a gente só alterou uma música. E você consegue ter um caminho, por exemplo, a música dentro de uma ordem das notas musicais, dentro de uma lógica é o quê? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Não que tem que ter essa ordem, mas, por exemplo, teve um caminho as músicas da Gi. Começou em Mi, depois foi para Fá, depois foi para Sol. Eu poderia trazer aqui estudos de teoria do ethos, mas eu não quis fazer isso com relação das emoções, que as notas podem passar isso, porque eu acho que isso mecanizaria o nosso ministério e não é isso que nós queremos fazer. Amém? Então já falei das tonalidades dos louvores. Andamento. Quando a gente traz músicas, vamos supor, para um culto de domingo, 3 músicas lentas, que são 3 músicas no padrão. Se você trazer 3 músicas lentas, pode ser que você encontre uma dificuldade de resposta em relação à igreja também. Pode somar essas tonalidades em 3 músicas lentas. Quando a gente fala de andamento, a gente fala de como a música anda. Vocês já repararam que tem sempre um reloginho que rege a música? Entendeu? Isso pode acontecer, por exemplo, eu como faço muito fundo de teclado nas ministrações do pastor João e de outros pastores aqui da igreja, eu percebo que de repente se o meu andamento está muito lento, tem uns irmãos que fazem assim, ó. O mais legal é você acordar as pessoas com o teclado. Eu faço isso, já vou falar. Já aconteceu de eu dar umas desafinadas, assim, umas batidas mais fortes, o irmão dá um pulo assim na cadeira. É muito engraçado. Mas o andamento ele pode ter essa influência, entendeu? Por exemplo, eu estou falando aqui num ritmo meio fluido, meio correria aqui, para a gente apurar, e como eu não estou alterando a tonalidade da minha voz, percebam isso como exemplo. Como eu não estou alterando, não estou fazendo isso, não estou fazendo gracinha para vocês rirem, muita gente está bocejando. Só para vocês entenderem um exemplo de como funciona, tá? Olha que coragem eu falar com algumas pessoas bocejando, não estou falando nada, só estou usando um exemplo, tá? Isso, aproveitem para dar risada, isso, agora. Um bom setlist, para quem não sabe, setlist é a ordem das músicas, tá? Um bom setlist ele vai intercalar andamento e tonalidade. Ou seja, faz sentido quando a gente começa com uma lenta, vem com 2 rápidas, vem com uma mais ou menos e termina com uma lenta. Que é geralmente o padrão que o pessoal adota aqui. Faz sentido, claro que pode ser alterado, obviamente, isso não é uma regra, mas faz sentido por causa disso, entende? Uma outra questão, e agora eu vou defender os cantores que ministram cantando, é um momento de transição entre as músicas.
O cantor principal sempre vai ter que deixar claro os seus desejos e formas de ministrar o louvor. Do mesmo modo, a banda deve ter recursos para atender, seja lá qual for a forma que o ministro, o cantor, solicita. Por exemplo, tem ministros que não gostam de falar antes das trocas de música, e a gente precisa respeitar isso. Como é que a gente vai fazer isso? Quem toca tem que ter a habilidade de fazer a modulação já na hora. Entendeu? E geralmente sobra para o tecladista. Né? Mas a gente deveria ter mais tempo hábil e fazer isso de forma que todos fizessem isso. Além de ficar mais bonito, cara, seria muito mais legal. Entende isso? É preciso, uma outra coisa que eu quero agora é ir em defesa dos músicos que tocam, né? É preciso sempre, pessoas que cantam, respeitar a qualidade técnica da equipe. Mas mesmo com uma qualidade mínima, é importante que haja criatividade. Às vezes eu vejo isso, cara. Fica muito evidente a falta de vontade de algumas pessoas de fazer o melhor. Fica evidente. Eu, por exemplo, eu já ministrei e toquei, acho que por meses já sem vontade de estar em cima do altar. Vai qualquer nota aí, nem tirava a música, né? Sei lá, qual que vai ser? Eu já falei, beleza, tá bom. Que nota que é? Beleza. Sempre, já tive essa fase nisso, mas hoje, para honra e glória de Deus, assim, por exemplo, hoje se eu estivesse na escala, hoje seria um dia que eu passaria o dia inteiro tirando músicas, escrevendo partitura das músicas para chegar aqui dominando a música. Entende? Algumas pessoas, às vezes, por não dispor do tempo que às vezes eu disponho no domingo, não vão ter a mesma facilidade que eu, obviamente. Mas tente criar uma disciplina nesse sentido para que você possa chegar aqui e que a gente possa improvisar em cima de algo que já tenha pré-determinado. Beleza? E por último, montar um set list com uma ordem de tonalidades próximas para essas modulações facilita sempre o trabalho dos instrumentistas, tá? Essa dica vai para os cantores. Sempre, para você que não tem conhecimento de notas, essas coisas, anota lá, vamos supor, no ensaio lá, o Mateuzinho falou que era para mim tocar em Mi. Você vai lá, cria uma pasta, sei lá, cria um repertório seu. E essa música, a última vez que a gente cantou é em Mi, porque assim a gente ganha tempo em algumas situações. Amém? E a esperança é sempre a gente procurar essa melhora e esse crescimento em unidade, tá, galera? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter trazido essa palavra.